Fala aí, pessoal, beleza? Voltando aqui no canal do Lessa. Ontem não estive aqui com vocês, não foi possível, não que eu não estivesse trabalhando, trabalhei bastante, justamente por isso eu não consegui produzir conteúdo aqui para vocês, mas hoje estou de volta normalmente e vai ser a última vez que eu vou falar desse sujeito aqui, porque eu não vou ficar dando espaço, dando palanque para otário, mas eu precisava, entendi que eu precisava falar aqui para vocês também, porque nem todo mundo está no Twitter, nem todo mundo está no Instagram, tem gente que só me acompanha aqui no canal, e eu me senti também, senti a necessidade de trazer o assunto Hudson aqui, esse jogador medíocre que ele foi, e começou a atacar o Fluminense de uma forma imbecil nas redes sociais, de uma maneira até vergonhosa, desrespeitosa, e eu precisava falar aqui para vocês também. Esse vídeo é basicamente sobre isso. Depois, ao longo do dia, eu vou trazer informações para vocês. Temos notícias nesta quinta, alguns assuntos importantes para a gente abordar. Eu vou voltar com mais informação ao longo do dia. Mas eu precisava trazer esse assunto Hudson aqui, então eu peço que, se você gostar do vídeo, deixe o like, assiste aí até o final, porque eu quero ouvir vocês também, quero ouvir a opinião de vocês. Se inscreva aqui no canal do Lessa, se você não está inscrito, é muito importante, conto muito com vocês, né? O apoio de vocês é fundamental, e para isso vocês precisam estar inscritos, e também o like ajuda demais, né, para que o YouTube possa impulsionar os conteúdos aqui do canal. Então, eu conto muito com vocês e depois a gente troca uma ideia, depois que eu trouxer aqui o que eu penso para vocês em relação a isso. Antes, eu queria só pedir para você clicar nesse link que está aqui no comentário fixado na descrição do vídeo, se você desejar conhecer a 1xBet, que está apoiando aqui no canal, patrocinador aqui do canal, uma grande empresa, das maiores casas de apostas do mundo, com parcerias com vários clubes europeus importantes, está no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Espanhol, no Barcelona, no Tottenham, no Liverpool, vários clubes gigantes. A 1xBet é parceira, e não é por um acaso, porque tem credibilidade de sobra e é uma empresa que é referência no mercado. E aqui no canal do Lessa, que a gente está oferecendo para você é um bônus em dobro de até R$ 1.200, isso mesmo, R$ 1.200. Você deposita o valor que você quiser, até R$ 1.200, para você ganhar o dobro no seu primeiro depósito. Fique atento às regras aí, mas vai lá na 1xBet, confira, porque vocês vão adorar, vão se amarrar. Final de semana está chegando aí, tem mais jogo do Fluminense. Galera que foi na minha dica, no jogo contra o Ceará, faturou uma grana boa, então é mais a oportunidade que você vai ter de fazer a sua inscrição na 1xBet e também começar a ganhar dinheiro, fazer uma renda extra com as dicas que eu vou deixar aqui para vocês no canal. Obrigado ao 1xBet por acreditar aqui no nosso trabalho. E vamos que vamos, galera, sem mais delongas aqui para falar sobre esse sujeito, esse Hudson. Tudo começou, né? Quem não pegou a história, só para contextualizar, não pegou a história do início, o Hudson postou uma foto numa dessas manifestações aí que estão ocorrendo Brasil afora. Ele postou uma foto como se estivesse fazendo parte da manifestação. E uma torcedora do Fluminense foi lá no privado e falou algumas coisas para o Hudson, lá xingou, falou alguma coisa. O Hudson respondeu de uma maneira muito desrespeitosa. Eu vou colocar aqui na tela que fica mais fácil para vocês verem. A pessoa que não xingou, na verdade, colocou: "Que mico você, vergonha de ter visto jogar no meu time". Aí ele respondeu: "Ô, meu anjo, arrependimento tenho eu de ter jogado no seu querido clube. E outra, fiquei preso na estrada, não participei de nenhuma manifestação, você não sabe, fica quietinha aí na sua". Pois é, então ele disse que o arrependimento é dele em ter jogado no Fluminense. Para você ver a falta de caráter desse jogador, a falta de personalidade desse jogador, e para mim isso é caráter. E você, Hudson, eu falei isso aqui quando eu trouxe a notícia aqui do processo, que além de tudo, está movendo o processo contra o Fluminense de R$ 1,5 milhão, pedindo que o clube reconheça o acidente de trabalho, que reative o contrato com ele, que pague durante todo o tempo que ele ficou lesionado, mais de um ano. Enfim, uma ação absurda, uma ação escrota, uma ação covarde contra um clube que esperou, cumpriu com todas as suas obrigações, esperou o Hudson se recuperar totalmente, tanto que renovou o contrato dele esse ano, mais 30 dias, para que ele pudesse completar toda a recuperação e daí depois iniciar um novo ciclo em outro clube, 100% recuperado. Então o Fluminense deu todo o apoio a ele, inclusive ele falou sobre isso, ele agradeceu o clube pela recuperação, nas redes sociais também, e aí vem com esse tipo de comportamento. E eu vou colocar aqui para vocês o que esse cara disse quando ele foi apresentado
no Fluminense, na chegada dele ao Fluminense? Desde o primeiro momento fui muito bem recebido, desde o aeroporto até o CT, no hotel. Acho que a recepção, o tratamento, o atendimento foi o melhor possível, melhor até do que eu esperava. Só tenho que agradecer toda a administração, toda a direção do clube, e até o presidente Bittencourt me ligaram também, conversaram comigo, teve uma conversa bastante franca, e pelo jeito que foi a conversa, eu fiquei muito feliz mesmo, com muita vontade de participar do projeto. São pessoas sérias, competentes, mas o Fluminense é uma equipe muito vitoriosa, tem uma história gigantesca, tem uma torcida que eu sei que empurra muito o time, que corre com o time, que é apaixonada pelo time e que anseia por vitórias, por bons campeonatos. E é isso que o planejamento e o projeto está sendo feito para que dê o maior possível de alegria para o torcedor. Torcida tricolor, podem ter certeza que aqui chega um jogador muito responsável, muito compromissado e sabendo da responsabilidade de vestir essa camisa de tantas glórias. Vocês vão ter um cara que tenho certeza absoluta que vocês vão saber que eu vou honrar. Pois é, né? Um cara, né, de muito caráter, né? Dá para ver que o Hudson é um cara de muito caráter. E ele vai hoje, como se não bastasse, como se não fosse já suficiente, ele foi no perfil dele lá no Twitter e colocou isso aqui, ó. Me ajudem aqui com uma questão. Entre São Paulo, Santos, Cruzeiro e Fluminense, qual o clube com menos títulos e menor torcida? Aqui é a resposta que eu dei a ele. Coloquei o que eu realmente achava, você é um Zé Ninguém na história desses clubes, e deveria lavar a boca para falar do Fluminense, um clube que deu todo o suporte para você se recuperar de uma lesão, e a sua gratidão foi meter um processo escroto, digno de quem não tem um mínimo de caráter. Toma vergonha nessa cara. E eu falo novamente, Hudson, toma vergonha na tua cara. Você deveria tomar vergonha nessa tua cara, porque você não tem. Um cara de honra, um cara que é digno, um cara que tem um mínimo de gratidão, ele jamais faria isso. Porque isso tudo porque um cara de mais de 30 anos na cara, com quase 35 anos na cara, recebeu uma mensagem de um torcedor, de uma torcedora aleatória no Instagram, e ele vai para as redes sociais querer tripudiar em cima do clube que tem, de um clube com a história, o tamanho do Fluminense. Hudson, quem é você, Hudson? Quem é você na fila do pão, rapaz? Você não é ninguém, repito tudo que eu falei aqui lá no Twitter. Você não é ninguém na história desses clubes. Você é um Zé Ninguém na história desse clube. Lave a tua boca para falar do Fluminense, cara. Lava a tua boca para falar da torcida do Fluminense. Que merda você acha que é? E muita gente lembrou que a diretoria do Fluminense, através do presidente Mário Bittencourt, renovou o contrato do Hudson no final de 2020, mais um ano em 2021, mesmo sendo jogador contestado, mesmo não mostrando nada que justificasse renovar o contrato desse jogador por mais uma temporada. Mas a justificativa do presidente Mário Bittencourt foi nessa live com o Luiz Penido. Foi essa aí, ó. Vamos assistir. Em relação ao Hudson, a questão é muito simples. O Hudson tinha um empréstimo conosco. São Paulo tinha um empréstimo conosco até dezembro de 2020, que foi prorrogado até o final do Campeonato Brasileiro por causa da pandemia, foi prorrogado até o final de fevereiro. E nós tínhamos um acordo de que se o atleta não retornasse, não fosse ser aproveitado no São Paulo, a gente prorrogaria esse empréstimo ao longo do ano de 2022, por entender que é um jogador importante, é um jogador que nos ajudou bastante ao longo da temporada, não só dentro do campo, mas também fora do campo, é uma liderança do grupo, é um jogador que tem um comprometimento com a instituição muito grande, jogador que se cuida muito, é um profissional, é um atleta de primeira linha, e muito importante para nós. E nós aqui, o Paulo Jones já falou sobre isso essa semana, a gente aqui tem uma gestão que honra muito a nossa palavra e o que a gente combinou, tanto com o São Paulo, né? Tanto com o São Paulo quanto com o profissional. Então, na verdade, a gente não está trazendo o jogador de volta. Na verdade, chegou um treinador novo lá e ele, por questões contratuais, era obrigado a se apresentar ao São Paulo porque o empréstimo se encerrava, né? Como ele não acertou a situação de ficar no São Paulo, a gente apenas cumpriu o nosso acordo contratual, a nossa palavra, de prorrogar o empréstimo dele por mais um ano. Nas mesmas condições anteriores, o Fluminense não paga nada pelo empréstimo, tá? E paga apenas um percentual do salário.
E aí a gente só tem que tomar um cuidado aqui, eu queria fazer essa ressalva, porque senão a gente acaba invertendo as coisas. A gente tem que tomar cuidado para não inverter aqui quem é o errado na situação. Né? O Fluminense, quem cumpre palavra, quem honra a palavra, não pode ser criticado por isso. Então, assim, o Fluminense, beleza. Aqui é uma diretoria que cumpre a sua palavra, né? Que tem credibilidade por isso. Ótimo, isso é maravilhoso. A questão é, por que fazer essa promessa? Por que fazer esse acordo? Por que dar a palavra de que vai renovar com o jogador sem antes mesmo terminar uma temporada? Sem antes mesmo fazer uma avaliação desse atleta para saber se isso será bom para o Fluminense? Porque acima da palavra de um presidente, de um diretor, está o interesse do clube, está o que é bom para o clube. Eu posso ser um ótimo cumpridor de palavras, eu posso ser um cara extremamente honrado, que honro, né, sempre com as minhas promessas. Mas o que adianta isso também se eu estou prejudicando o clube? É claro que, né, ninguém poderia imaginar que o Hudson ia machucar, ia se lesionar, ia colocar o clube na justiça. Naquele momento, ninguém imaginava isso. Mas o que eu questiono é por que dar a palavra de que você vai renovar contrato com o jogador sem antes fazer uma avaliação final da temporada. Aliás, é o que acontece aí com a maioria dos jogadores. Né? A gente tem dois jogadores agora, por exemplo, um contrato está encerrando no final do ano. O Manuel, que é um dos principais jogadores do time. Alguém fez uma promessa ao Manuel de que o Fluminense iria renovar o contrato dele? Porque o Hudson recebeu uma promessa, porque é muito importante, porque é um atleta de primeira linha, de primeira qualidade. Tá aí o belo atleta, um belo de um mau caráter que ele é. Então, é só isso. Acho que a pessoa não deve ser criticada por honrar a palavra, por cumprir a palavra. Só que o interesse do Fluminense, a gente tem que estar acima de tudo, de qualquer coisa. Tudo tem que ser... É bom se for bom para o Fluminense, se for bom para o clube. E o Hudson, com a postagem que ele fez, ele conseguiu levar porrada de todas as torcidas. De todas as torcidas. Você vê o quanto esse cara foi enxotado de vários clubes, o quanto ele é amado. Aqui o torcedor do São Paulo disse sobre ele. Vou fazer outra coisa, ó. Compre um táxi, abre um pet shop para você. O que você acha? Monta uma padaria. Porque você teve aumento, agora você ganhou dinheiro pra caramba já na carreira. Os caras tiveram a coragem de te dar aumento e renovaram o seu contrato. Mas isso é uma aberração do futebol. Você é uma vergonha para o futebol brasileiro. Isso é uma vergonha você vestir a camisa do São Paulo. Isso é uma vergonha, isso é uma aberração. Quantos comentários eu já fiz falando de você aqui? Você não acerta um passe, você não acerta um cruzamento, você marca mal, você é afobado, você é violento, você é ruim. Você é ruim de bola, Hudson, pelo amor de Deus. Quem falou que você é jogador de futebol? Se você é jogador de futebol, eu sou padre, amigo, pelo amor de Deus. Então eu falo assim, ó, eu vou montar um É isso, é o carinho aí que a torcida do São Paulo, do Cruzeiro, de todos os clubes tem pelo Hudson. É esse carinho aí. Então é absolutamente lamentável que esse jogador tenha vestido a camisa do Fluminense, que esse jogador tenha tido contrato renovado pelo Fluminense, ficou lá um ano lesionado, o clube pagando o salário, honrando com todos os seus compromissos, para ainda levar um processo nas costas. Absolutamente lamentável esse cara ter vestido. Você é isso. Você é uma vergonha para o futebol. Foi, graças a Deus, que encerrou a carreira. Nos livrou disso. Se livrou também, porque é um jogador medíocre, sempre foi um jogador medíocre. Nunca passou disso. E se acha no direito de vir abrir a boca para falar de um clube do tamanho do Fluminense. A gente está vivendo tempos realmente difíceis, mas o Hudson deu uma alegria, galera. O Hudson deu uma grande alegria. Quando ele se lesiona, arrebenta o joelho, foi justamente nesse momento que o Fluminense, que ia entregar o André para o Botafogo, vocês lembram dessa história, né? Foi justamente graças à lesão do Hudson que o André tem a chance no profissional, tem a chance no time, entra e nunca mais sai, e tá aí esse jogador incrível que a gente está vendo hoje, o André, graças à lesão do Hudson. Então, Hudson, por isso que está na thumb lá, aqui na thumb do vídeo, obrigado, muito obrigado, Hudson. Talvez tenha sido uma das poucas coisas úteis que você fez no futebol. Talvez tenha sido o seu grande meta no futebol até hoje. Ter se lesionado para que o André tivesse uma chance. Ajudou muito o Fluminense nisso aí. De resto, você não é ninguém. Você é um nada.
Você é um Zé Ninguém na história de todos esses clubes que são os gigantes do futebol brasileiro. Você não foi, não é, nem nunca será nada para o futebol brasileiro. Deveria tomar vergonha na cara, deveria ter um mínimo de honra, um mínimo de caráter e retirar esse processo contra o Fluminense. Se tivesse um pingo de caráter, de vergonha na cara, você faria isso, mas você não tem nenhuma. Você não tem nenhuma. Que pena, que pena. O Fluminense ter permitido que esse sujeito tenha vestido a camisa do clube. Uma pena. Eu precisava fazer esse desabafo aqui para vocês. Enfim, não vou falar mais disso. Não merece mais que isso. Deixa ele para lá com a mediocridade dele, né? Com essa... E não é só a mediocridade que eu falo, agora não estou falando de futebol, não. Estou falando de pessoa. É uma pessoa medíocre. Uma pessoa que não merece mais a atenção, a nossa atenção. Né? A atenção do torcedor do Fluminense. É isso, deixem nos comentários. Né? Podem falar à vontade aí. E que eu vou ler aqui, como sempre faço, e a gente troca essa ideia. Mas eu precisava fazer esse desabafo aqui, falar sobre esse jogador que o Fluminense muitas vezes não se defende, não se posiciona. Então a gente tem que fazer isso na medida do possível. A gente não poderia ouvir isso calado. O cara não pode chegar lá e achar que vai desrespeitar, que vai tentar tripudiar, que vai tentar esculhambar o Fluminense, porque não vai. Quieto a gente não vai ficar. É isso, galera. Um abraço. Mais tarde eu vou voltar aqui com mais informações para vocês, tá? Tamo junto.